Boa tarde, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, se liga só no vídeo a qual a gente vai reagir nessa tarde. Depois eu tenho aqui um alerta poderoso para você. Se liga no vídeo. O estado do Rio de Janeiro, ele vai passar pela mão do Senhor. Eu vi essa madrugada do dia 5 de maio, as mãos de Deus sobre o estado do Rio de Janeiro. O Senhor vai movimentar a natureza naquele lugar. E quando Deus me dava uma forte visão pela madrugada, eu via 2 cavalos. E eu vi o nome Apocalipse. Os cavalos do Apocalipse. Ah, mas a senhora está inventando. Faz prova com Deus. Desça no joelho e pergunte para Deus se eu estou inventando o que eu estou passando aqui, da parte do Senhor, para a sua igreja. Quando eu gravei um vídeo aqui, 4 meses atrás, que eu vi um tsunami destruindo o Rio de Janeiro, eu via as águas. Escute, o Rio de Janeiro ele vai boiar. Vai boiar. Mas, pastor, eu sou do Rio de Janeiro. Escute, Deus falou para mim, o Senhor fala comigo. E eu disse, Senhor, o que vai ser desse povo quando isso acontecer? Sabe o que é que o Senhor falou no meu coração? Ele disse, filho, avisa o meu povo que aqueles que estiver comigo eu vou guardar. Aqueles que estiver me buscando verdadeiramente, eu vou guardar a sua casa, a sua família, tudo que pertencer a eles, o Senhor vai guardar. Estamos vivendo os últimos tempos na terra, é tempo de avivamento, é tempo de despertar a igreja do Senhor. Porque o evangelho de Jesus não tem mais valor, está desvalorizado, estão desrespeitando o evangelho do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está irado. E eu vi o Senhor descer as mãos dele sobre o estado do Rio de Janeiro. Eu disse, meu Deus, mas por que tudo isso? Por causa do show daquela mulher. Por depois desse show da Madonna. Ela tá falando da Madonna aí, viu? Digo, vai vendo. Que ano vai acontecer? Se liga só na profecia dela. Mas eu não via só o estado do Rio de Janeiro. Eu via Belo Horizonte e Minas Gerais, que é o estado de Minas. Estado de Minas. Uma vez eu falei aqui no vídeo, eu entreguei, Deus está comigo confirmando a segunda vez que ele vai descer as mãos dele. Por que que ele manda que nós profetas, venhamos falar para o povo, para você se arrepender? Porque aqueles que ainda dá tempo de se arrepender dos seus pecados, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar. Eu vi Deus descer as mãos dele sobre o estado de São Paulo. São Paulo vai sofrer com as chuvas. São Paulo vai passar pelo mesmo que o Rio Grande do Sul está passando. São Paulo, Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais, e o estado de São Paulo e na Bahia. A Bahia é por causa das obras de bruxaria, da idolatria. O que eu vi nessa visão que vai acontecer nesses estados que eu citei para vocês, grande vai ser a ira do Senhor. Sabe quando Deus desce o seu braço forte, as suas mãos poderosas, o povo ainda tem brincado, tem zombado. Eu via mercados, sempre Deus está me dando essas visões, lojas, lugares que vendem coisa chique, muito caríssima, a água vai levar. Muitas pessoas vão perder a sua vida por causa do que vai vir. E eu dizia, Senhor, o que vai acontecer com os blasfemadores? O Senhor disse, são os primeiros que eu vou descer minhas mãos. Não é tempo mais... Bom, meus amados, até aí. Não é... Tá aí a profecia dessa irmã, não conheço, não sei quem é. Mas eu não acredito nessas profecias. Não bastasse já os profetas caóticos, né, que têm profetizado contra o Rio Grande do Sul, como a Cristina Maranhão, o outro evangelista lá, Rubens Oliveira, se não me engano. Parece que levantou essa mulher. Ela já tinha profetizado contra o Rio Grande do Sul, falando que ia acabar em água. Agora ela falou assim que depois do Rio Grande do Sul é a vez de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Que Deus ele vai descer a sua mão,
que Deus ele vai descer a sua ira sobre esses estados, né, e que vão sofrer por causa das fortes chuvas. Que haverá morte, haverá destruição. Queridos, eu vou ser bem sincero. Não bastasse esse momento de dor que nós estamos sofrendo no Brasil por causa do Rio Grande do Sul, esses profetas não param de profetizar desgraça sobre a nossa nação. Não param de profetizar desgraça sobre a nossa nação. Por favor, parem com isso. Parem de falar que Deus ele vai destruir cidades, que Deus vai matar os homens. Parem com isso, porque vocês estão se contradizendo contra a palavra do Senhor. Queridos, porque a impressão que está passando é que Deus agora, né, teve ali um distúrbio e resolveu se vingar de todo mundo porque todo mundo é pecador. Faz sentido com a palavra de Deus isso? Não, não faz. Deus ele não é vingador. Deus ele não é vingativo. Ele não é vingativo. Deus é um Deus de amor, mas também é justiça. Vamos lá, vamos aqui, né, recapitular um pouquinho a Bíblia, né, para vocês entenderem. Lá no Jardim do Éden, Deus deu uma ordem para o homem. O homem acabou o quê? Pecando, desobedecendo a Deus, pecou. Né? Deus expulsou o homem do paraíso. E o homem ali começou a colher consequências por causa do pecado. E a história vai narrando lá em Gênesis, até que chega, né, a população vai crescendo, as pessoas vão se multiplicando sobre a face da terra, até que tem uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que estava ali no antro do pecado. Estava ali, né, o pecado era tão forte daquela cidade, tão forte, que já estava subindo o cheiro às narinas de Deus. E Deus, né, ele pega, avisa Noé, constrói uma arca, prega a palavra, porque quem não ouvir, né, vai colher sim a minha ira. E ali, queridos, vem o dilúvio, mata todo mundo. Mata todo mundo. E através disso, né, Deus ele se arrepende do que ele fez. Deus ele se arrepende de ter derramado essa ira sobre a sua criação. E ele fala assim para Noé, tá vendo esse arco-íris no céu? Essa é a aliança que eu tenho contigo e não vou mais fazer isso. Eu não vou mais destruir a minha criação através da natureza. Eu não vou destruir. Palavras de Deus. Você pode consultar isso na Bíblia. Eu não estou falando aqui coisa que não está na Bíblia. Está lá. Confere lá. Está no livro de Gênesis. E a história vai passando. E Deus sempre teve um amor pela sua criação. E Deus, nosso Pai, ele forma um plano de redenção para resgatar o homem, para tirar o homem da vida do pecado. Que plano de redenção que foi esse? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, meus amados, né, Deus vem e resgata a sua criação, mas com uma condição. Aí Deus dá o quê? O livre arbítrio para o homem. O homem, né, que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e tiver uma vida em santidade, tiver uma vida ali aos pés do Senhor, ele vai morar nos céus. Agora, aquele que não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o destino dele é o inferno. Esses dois caminhos que Deus deu para o homem decidir. Deus deu para o homem decidir. E lá na carta de 2 Timóteo fala que Deus, ele tem, né, o desejo, ele anseia que todos os homens sejam salvos através, né, de Jesus. Não há um outro caminho. Através de Jesus. Agora eu te pergunto, se Deus, ele tem o desejo que todos os homens sejam salvos, para que Deus ia destruir as cidades matando todo mundo?
Não faria sentido a morte de Jesus na cruz. Não faria sentido. Não precisava Jesus morrer na cruz, então. Queridos, eu vou falar aqui para você. É importante você conhecer a palavra de Deus, para que você não caia nesses enganos desses profetas. Porque não faz sentido nenhum com a palavra de Deus. Deus não é vingativo. Mas quando então que o homem, né, ele vai colher por aquilo que ele faz? Queridos, né, depois que o homem morrer, ele vai colher o que ele semeou nessa terra. Ele vai colher, né, o que se ele plantou para o bem ou para o mal, ele vai colher. Aí sim Deus ele vai, né, julgar o homem, derramar a sua ira. E aqueles que ficarem aqui na grande tribulação vão sim sentir a ira do Senhor, mas já estão sabendo. Então Deus, ele dá a oportunidade todo dia para mim e para você, meu amado, se arrepender dos seus pecados. Avivamento. Avivamento, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso é avivamento? Segundo a profecia dessa mulher, então Deus vai abalar São Paulo, Rio, Minas, Bahia, isso é avivamento? Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Vai contra a palavra de Deus. Avivamento, sabe o que é avivamento? É quando você se arrepende. É quando você confessa o seu pecado, né? Querendo ser mudado o seu coração, não deixando a chama do Espírito Santo, né, apagada a sua vida. Isso é avivamento, arrependimento. Arrependimento. Agora, ficar profetizando e passando para as pessoas que Deus é vingativo, que Deus agora virou carrasco, isso está fora. Parem de profetizar essas profecias. Parem de profetizar. Porque Deus, ele não vai, né? Deus não vai fazer isso. Isso não está no caráter de Deus. Não está no caráter de Deus. Quer profetizar? Vai nas cidades e prega o evangelho. Prega a palavra de Deus. Busque realmente a revelação que vem dos céus para a vida das pessoas. Profetize salvação. Profetize cura, restauração, libertação sobre as cidades. Guerreie no mundo espiritual pelas cidades, pelas pessoas. E não desgraça. E não a desgraça. Falando que foi Deus. Misericórdia. Misericórdia. Amém, meus amados? Eu não acredito nessas profecias. Mas nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Né? Então, você, por acaso, depois disso, você vê lá na Bíblia algum profeta chegando e profetizando que Deus, né, ia matar todo mundo se o povo não se arrependesse? Você não vê isso na Bíblia, queridos. Você não vê isso na Bíblia. Lá em Jonas, fala que Deus, né, se o povo não se arrependesse, é a única passagem que eu me lembre, se o povo não se arrependesse, Deus traria destruição na cidade, mas não queria matar os homens. Depois Jonas vai lá e prega e todo mundo, né, vive o avivamento através do arrependimento. Através do arrependimento. O avivamento veio sobre Nínive através do arrependimento daquele povo. E não foi através da destruição de uma cidade. O profeta vem, traz a revelação que vem dos céus através da palavra. Tem que ter uma concordância com a palavra, porque se não tiver, tá fora. Tá fora. Olha, profetas apocalípticos, parem com isso. Parem com isso. Vão pregar o verdadeiro evangelho da renúncia nas cidades. Vão anunciar as boas novas do reino
para as cidades e não a desgraça. Essa é a minha opinião. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você pensa em relação a isso. Deixe um like no canal, meu amado, e continue orando pelo Rio Grande do Sul, que está em guerra. O Rio Grande do Sul está em guerra por causa das chuvas, né? Continue orando e faça a sua doação, né, nos canais das igrejas, como o Mevan, o Abapai Church e outras igrejas que estão, né, levando os donativos até o Rio Grande do Sul. E as prefeituras também, né, os CTGs que estão disponibilizando e levando os donativos até o Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde.